pode usar a mão tem que escrever alguma coisa em algum lugar, né? Para que quem está filmando A claquete, Não né? aumentar o brilho, não. verifique, né? A claridade. É, Só subir assim, né? talvez, É um pouco no escuro. caso de apagar e aumentar o contraste. Eu acho que a claridade vai ser melhor. Apagar a luz e não Ou é porque aqui ele fechou? tá bom? Então a aula, eu não sei quando é a aula, hoje é dia 30 de abril e eu não sei contar, mas estou dizendo aí que é 15, então 15. Aqui são, vamos colocar assim, cálculos explícitos. Cenas de cálculos explícitos. É uma aula XXX. De que basicamente? Né? Da transformação Bush, né? Não necessariamente Bush, mas uma transformação que leva o seu representativo na camada de massa. E a gente escolheu um vetor genérico, mas isso como LGP, que leva coisa na outra, mas isso como ingrediente para a gente explicitar o grupo de isotropia associado a esse representativo. Preciso, portanto, dessa transformação. Aqui já é um caso particular, inversa dela para um parâmetro transformado. E para que eu também seja capaz, uma vez conhecido isso, né, já que a gente tem basicamente matrizes que representam isso aqui, para que eu seja capaz de identificar, essas matrizes são mistura de geradores, né, são composições de geradores e parâmetros correspondentes, para que eu seja capaz de, sabendo quem é esse cara, chegar em como eu escrevo os parâmetros, vou chamar genericamente aqui de beta, tá certo? Específico para transformação de Lorentz que eu estiver montando e também específico para o estado sobre o qual está acontecendo a próxima dessa representação da transformação de Lorentz sobre Poincare. Na verdade, ele está preocupado com a transformação de Lorentz porque a parte de translação já está resolvida e não tem conexão aqui direta com isotropia, aquela exponencial, porque ele tomou a base dos estados dos momentos. Então, isso está resolvido. Enfim, fazer esse percurso aqui, a gente vai fazer aqui para caso massa diferente de zero, vai comentar, está feito, né? Para massa diferente de zero, para massa igual a zero, e dentro do massa igual a zero, há um detalhe, um comentário que a gente não fez, que é que o grupo de isotropia associado ao caminho quadrado igual a zero, é o caminho de luz, escrito na forma K, 00K, foi o que a gente adotou aqui, que é o ISO2, é o grupo abeliano, o euclidiano em duas dimensões, tem setores abelianos, ele não é. Justamente isso ele pode ser decomposto como uma composição, já que é decomposto, de uma transformação só associada àquela parte da álgebra que se transforma como se fossem duas translações no plano, aqueles operadores A e B que a gente colocou aqui, e uma rotação em torno de um eixo perpendicular àquele plano. Você consegue separar essas duas coisas. Você consegue mais do que isso mostrar que cada uma dessas coisas é um subgrupo desse grupo de isotropia mediana, na sua vez. Consegue também mostrar, não é nem mostrar, é constatar, porque é auto-evidente, aqui a gente não comentou isso, que esses subgrupos, inclusive, são abelianos, embora isso não forme um grupo abeliano. Okay? Porque uma operação de um não comuta quando o outro lembrar que o A e B do grupo de isotropia do caminho quadrado igual a zero não comutava com J3. Isso? Okay? Então o grupo como um todo ele não é abeliano, mas ele tem subgrupos abelianos e esses subgrupos decompõem o grupo. A gente vai ver isso também quando tratar o caso de massa zero. E provavelmente não dá tempo para a gente fazer isso confortavelmente. Esses apêndices das notas têm esse tipo de cálculo para o caso de massa diferente de zero, no caso de massa igual a zero, tem essa observação a respeito da decomposição de isotropia do caso de massa igual a zero,
e tem também a justificativa daquelas expressões de transformação de paridade e de reversão temporal para o caso de massa igual a zero, que é o apêndice B. Essa provavelmente a gente não vê hoje, mas fica, enfim, também não tem uma questão nova conceitual, e a gente explorando aqui o caso de massa zero equipa vocês para ler com facilidade isso. Tá? Então, essa a gente deixa um pouco a autonomia de cada um. Então, vamos começar com o caso de massa diferente de zero. A gente está montando um vetor PMI, que a gente quer, que é o vetor geral, mas obtido a partir do representativo dessa camada de massa que a gente trabalhou, que era o N000. Tá? Então, a gente está adotando como sempre aqui N000, corresponderia à referência ao repouso da partícula cujo estado, cujo vetor do espaço Hilbert, que a descrevesse, teria esse alto valor aí de momento. Okay? Então, a gente vai em princípio montar um P genérico, a gente quer sair desse cara daqui e chegar nesse P genérico. Tá ok? Então está aqui o P0, é a relação que coloca na camada de massa M2, aqui não tem nada demais, P1, P2, P3, são as componentes, e aqui uma parametrização em coordenadas esféricas, só isso. Ok? Isso aqui é o vetor P, portanto, o seu módulo vezes unitário. Daí você tira o que também, enfim, de conhecimento geral de todo mundo, mais uma vez, coordenadas esféricas, né? A componente terceira é o módulo vezes o cosseno θ, é um ângulo de rebatimento a partir do eixo Z, e o ângulo φ, um ângulo de giro no plano perpendicular a esse eixo. Essas relações são conhecidas, não tem nada demais. Então a questão toda é essa: a gente quer levar esse representativo do PMI usando uma composição de transformações de Lorentz, ou uma transformação de Lorentz, né? Enfim, uma transformação de Lorentz, porque o produto de 2 ou 3 ou 1000 transformações de Lorentz é uma transformação de Lorentz. Mas a gente já tinha constatado, já tinha comentado isso lá atrás, quando a gente observou esse representativo, que a primeira dessas transformações compostas que eu preciso para levar esse caminho no PMI genérico, a primeira não pode ser uma rotação. A primeira agir não pode ser uma rotação. Porque isso é invariante de rotação, nunca vou sair dele. Ok? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um boost para que alguma dessas componentes aqui, a sua escolha, que você quiser, ok? A gente vai ter uma aqui escolhida, que é a componente C, mas poderia ser qualquer uma ou outra. Uma dessas aqui assuma um valor diferente de zero, com esse boost. Ok? E depois, esse eixo que tem, né, uma projeção do momento, e possa rodar esse eixo, tá certo? Na direção justamente do momento unitário. Vou rodar esse eixo para que essas outras duas componentes ascendam também. Deixem de ser zero e cheguem no momento genérico. Ok? Então, enfim, a receita é essa. Eu tenho que usar um boost, então, de partida, e o que se escolheu aqui foi aplicar um boost genérico na direção de Z, né? Vai produzir uma componente diferente de zero aí. Tá? Poderia se escolher qualquer direção, evidentemente isso é uma receita. Você vai descer ou você não vai descer? Você desce, só que tem que insistir. Entendi. Tá? Então busca, vai filho, vai. Coragem. Quanto foi? Depois vai para outra página. O boost a gente escolheu foi na direção de Z, está aí, né? Identidade para X e Y. Esse gama aqui não é o gama. Não é o gama do. Se a gente imagina, né? O boost na direção de Z, a gente escreveria gama menos gama beta, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos gama beta, 0, 0, gama. Onde o gama então seria 1 menos, no caso na direção Z, esse VZ ao quadrado elevado a menos 1 meio. Ok? Não é. Esse gama daqui eu estou usando um nome só de um parâmetro, mas evidentemente que eu posso calcular qual é o VZ, tá certo? Qual é o VZ, que escolha eu faço do VZ para obter esse gama daqui. Ok? Obter esse fator aí. Ok? Nesse desenvolvimento que vai ser feito mais cedo ou mais tarde, ele vai chamar esse gama convencional do boost, ele vai chamar de gama barra.
ok? Enquanto que o gama que ele está colocando aqui é um gama, simplesmente um parâmetro capaz de produzir o que eu quero. Então, o que eu quero fazer no primeiro momento é produzir um momento genérico aqui, um módulo no momento na direção de Z, fazendo esse cara despertar, eu quero a zero. E estou tirando o cara, basicamente o que eu estou fazendo é tirando o cara do repouso. Quer dizer, minha componente P0 agora ganha a forma geral, certo? Raiz de P2 mais M2, o cara na camada de massa M2. Por que escreveu desse jeito? Como assim? Porque ele Escreveu o gama desse. Se não é o gama usual, por que escreveu? Mas é um bush, concorda? Sei. É um cara que tem a componente 0 e a componente 3 aqui ligada e a identidade do setor XY, que é um bush no resto da dúvidas. Certo? Agora, o que acontece? Eu quero obter um vetor do tipo P0 geral, já está, tá certo? P1, P2 e P3. Eu quero esse módulo distribuído por aqui. Mas eu começo achando o módulo daqui e depois isso aqui está na direção de Z, todo momento desse bush aí, desse novo referencial é visto na direção Z e depois eu vou rodar esse eixo Z para distribuir esses componentes ao longo X, Y, assim por diante. Ok? Eu estou fabricando o momento geral. Então eu sei que eu tenho que usar um bush, eu uso o bush com a cara que eu quero produzir o efeito que eu quero. A crítica que você pode fazer é o seguinte, tá? Você poderia ter escrito isso aqui já com VZ correspondente, vai ser função do módulo de P, evidentemente, tá certo? Já com VZ correspondente para produzir isso daqui, tudo bem, pode fazer. Mas a gente não está fazendo por quê? Porque não é um passo necessário, não preciso disso. O que eu quero chegar é isso aqui. Você poderia perguntar, mas qual é a velocidade relativa a VZ que leva a essa forma? Não é uma conta fácil de fazer. É só pegar isso daqui, com essa relação para gama, igualar isso daqui e pronto. Tá certo? Você vai chamar isso de gama barra. Igual. Qual é a relação entre VZ e o módulo C? Ok? Enfim, se eu escolher as coisas dessa maneira, tá? Gama igual a raiz de P2 mais M2 sobre M2, raiz de gama 2 menos 1, se eu levar isso daqui ao quadrado é P2 mais M2 sobre M2, M2 mais M2 dá 1, menos 1 desaparece, isso dá simplesmente um P2 sobre M2. Ok? Então esse raiz de gama 2 menos 1 passa de P2 sobre M2. Quando ele pegar aqui, desculpa, P2 sobre M, P sobre M dá P2 sobre M2 no gama 2, você tem que tirar a raiz ainda. Então isso dá P sobre M, quando eu multiplicar por M é simplesmente P. Ok? Não é fácil de fazer, não tem nada demais. Então, você multiplica pelo caminho, está aqui o caminho, multiplica esse bush e você ganha isso daqui, e aí lembrando que é um gama, é só fazer uma conta simples mesmo, não tem realmente nada demais. Deixa eu ver como é que eu faço para esse caminho. Não, clique na tela. Na tela? É no branco. No branco. B. Aconteceu? Nada. Vou gravar toda. Aí não? Hã? Deixa eu diminuir para ver se diminuindo acontece alguma coisa. Foi. Diminuindo aconteceu. Bom, depois disso agora vamos fazer uma rotação. Na verdade, duas rotações. Certo? A primeira rotação que a gente vai fazer é deitar esse eixo Z. Ok? A gente vai deitar esse eixo Z em particular. A gente vai deitar esse eixo Z girando em torno de Y. Ok? Você vai deitar ele no plano ZX. Ok? Então você faz isso daqui, você faz uma rotação, né? O efeito dessa rotação já está querendo se mostrar, aqui uma rotação em torno do eixo Y, vai pegar um vetor desse tipo e geraria isso daqui, porque a minha preocupação justamente é o módulo de P, lá no caso anterior, se distribuir, né? Aqui não tem zero, aqui não é zero no nosso caso, é raiz de P2 mais N2, não é isso? É o P0 geral, já ficou o P0 geral, porque já agi com bush, não faz uma diferença, porque aqui a identidade não é tocada, esse cara não é tocado. Então, o fato é que você produz esse tipo de efeito, né, numa componente, num cara que tem uma componente Z espacial, e depois você vai rodar de fim em torno do antigo eixo Z. Então você estava com o eixo Z, um momento estava tudo lá, você fez um boost que produziu um momento lá, você tomba esse cara e então você roda em torno desse eixo. Você tomba esse cara, você produz uma componente X, está tombando ele rodando em torno de Y, depois quando você roda aqui, você produz a componente Y também. Ok?
Então, olha aqui, agora estou rodando então no antigo Z, com outro ângulo φ genérico também, em cima do cara que já foi tombado. Você produz isso daqui, que é justamente, para fazer o produto, é justamente aquilo que multiplicado pelo módulo me dá Px, Py, Pz gerais. Isso. Ok? Então, efeito dessas duas rotações aplicadas, já o bush aplicado ao K, então isso aqui já é o bush aplicado ao K. A gente já tinha obtido. Fazendo essa rotação e fazendo essa rotação, e a gente vai chamar essa composição de rotações de rotação em função de P chapéu, o que a gente obtém é uma conta chata, mas o que a gente obtém é o que a gente quer. Ok? Você vai multiplicar por isso daqui, o que você obtém é exatamente uma distribuição genérica desse momento ao longo dos componentes x, y, z, momento genérico, completamente genérico. Claro. Então, esse produto, essa composição, o bush, na direção, uma direção qualquer, aqui a gente escolheu a direção z, uma composição de duas rotações, uma que tomba então esse eixo z, já que você fez o bush ao longo do eixo z, uma que tomba esse eixo z no plano zx e outra que faz um giro em torno desse z antigo, z original, para produzir a componente y que estava faltando da maneira que você gera um P genérico. Nada demais, é uma maneira de se fazer isso. Então esse é o L de P. Nós estamos chamando aqui de L barra de P, porque ao longo dessas contas vai ficar claro que existe um outro L de P mais conveniente do que esse. Tá certo? Para a gente gerar um momento genérico. Conveniente ou não, né? Um L de P conveniente ou não, significa simplesmente você achar uma expressão mais simples desse cara daqui. Ok? Tem um L de P, então em tese faz essa conta já chega nesse cara. Mas pode haver um outro L diferente desse cara que está aqui, né? Ali a gente está chamando de L barra. Então pode haver um outro L, que é o L barra composto com alguma coisa, que produza uma expressão mais simples, a força aérea, uma expressão mais simples para o elemento do isotopo. Então o critério é esse. Então vamos lá. Vamos ver agora essa linguagem. Como é que para na tela? Branco, diminui o zoom. Mas a gente vai diminuir indefinidamente para poder passar. E depois que passar, a gente desiste. Page down. É o que eu estou fazendo. É isso? Não tenha dúvida que é o que eu estou fazendo. Ah, tá. Achei que era setinha para baixo. Deixa eu ver se o Enter fez alguma diferença. Fez, né? Deixa eu ver se essa é a página certa. É a página certa. Então o Enter resolveu. O Enter sempre resolve alguma coisa, né? Alguma coisa acontece. Vamos lá, um pouquinho maior aqui. É isso. Então, há uma outra forma de fazer isso, né? E ele vai mostrar o que é o elemento de isotropia associado a essa operação, a esse L barra que a gente montou. Então, ok? Então, bom, como esse L ele era um bush composto com aquela dupla rotação, então o inverso é só inverter a ordem desses caras. Então, o bush vem primeiro, né? A rotação do primeiro, depois vem o bush. Ok? Só que aqui não mais de P, mas de lambda P. Ok? Lambda P chapéu, para ser até mais específico. E o lambda aqui que aparece. Tá claro? Isso aqui é a expressão geral do elemento de isotropia. E a gente já está substituindo aqui a transformação padrão que tira do meu representativo com P qualquer, aquela que a gente achou, aquela que está lá atrás. Primeiro bush e depois uma dupla rotação. Ok? Aí faz um caso particular em que a transformação de Lorentz é uma rotação. Na verdade, para que se tenha um exemplo concreto, e o exemplo mais concreto, qualquer coisa nenhuma, né, abstrato, mas enfim, para que esteja se falando de um lambda específico, se admite que esse lambda seja uma rotação, mas esse argumento na verdade não depende disso. Tá? Não depende disso. Pode ser um busto também. Não precisa ser necessariamente uma rotação. Mas a gente vai fazendo as contas e vai ver que por que isso? Por que não? Tá? Então, se for uma rotação, o fato de que o módulo de P não muda por rotações, tá certo? Está me garantindo que isso daqui é a mesma coisa do que isso, porque se essa transformação for uma rotação, então a rotação no momento P, se eu tomar um módulo disso, vai ser igual ao que era antes, sem a transformação específica aí, que é a rotação. Então ele simplesmente transforma esse elemento aqui nesse elemento aqui.
muda nada. Tá? O lambda aqui já está sendo desenhado com uma rotação. Aqui esse R é a própria rotação. Aqui existem dois R's, um cursivo caligráfico e um R, enfim, digamos, uma fonte mais usual. Né? Sei lá que fonte é essa, mas mais usual. Esses caras que aparecem aqui, R de P, B de P, etc, etc, esses caras que estão aparecendo aqui, esse push, etc, em princípio eu estou escrevendo diferente desse R daqui, porque esses são os caras compondo esse meu R de P, atuando sobre o quadro vetor, atuando sobre o K, o representativo K, para gerar o P. Okay? Então, esses caras que estão aparecendo em letra normal, eles são apenas a transformação para gerar o P genérico, para que eu saiba representativo tenha um P qualquer. Esse cara que está aqui cursivo, caligráfico, é o cara que estaria me dizendo, e se eu mudar de referencial? Certo? O que acontece? É o cara que está carregando essa informação aqui. Ok? E se eu mudar de referencial? Eu não preciso mudar de referencial, não preciso fazer transformação nenhuma para, se eu desejar, dado que eu tenho um certo caminho, perguntar o que eu faço para chegar num PMI genérico. É uma transformação de Lorentz? É. Mas eu não preciso ficar falando, tem uma partícula tal, tem um outro observador que se move em relação a isso. Eu posso, de cara, me perguntar qual é a relação entre o que eu escolhi para representar uma camada de massa e um P genérico nessa camada de massa. Posso fazer essa pergunta a priori para cada camada de massa. Tá certo? Sem fazer questões entre diferentes observadores. Então, quando se fala da transformação de Lorentz associada a mudança de observadores, etc., ele colocou essa letra caligráfica, quando ele está falando apenas da mapa entre KMI e PMI, ele deixou letras normais. Ok? Então, a transformação passa a ser escrita dessa maneira, justamente levando em conta que isso aqui é uma rotação, o módulo P aqui não se altera, e aqui você tem R-1, essa transformação agora é R, aqui agora é R, você ganha isso daqui, e aí ele olha para esse núcleo aqui, ó. Então aqui R-1 é de P chapéu, R é de P chapéu. Então o que isso aqui faz? Primeiro, essa daqui era a rotação, que eu tinha pego, na verdade é uma dupla rotação, é isso? Eu tinha pego o momento P já na direção Z, é isso? No eixo Z, e desce esse eixo Z para que o momento seja genérico. Ou seja, o que ele faz, na verdade, é pegar o eixo Z e botar na direção de um P, na direção do momento genérico. Claro, ele faz isso, e aí você tem aqui o módulo de P que estava todo na direção Z, eu distribuo o módulo de P ao longo desse momento genérico. Ok? Então, o que esse cara aqui faz é levar o eixo Z no eixo associado ao próprio momento, o eixo P chapéu, ok? Ele leva lá para a direção do próprio chapéu. Bom, muito bem, ele faz isso. Depois aqui atua uma rotação, aqui diz que é ao redor desse eixo. Na verdade, não precisa. Não precisa. Tá? Pode ser, mas não é obrigatório. Tá? Porque a conclusão que vai se chegar aqui não é necessária. Isso aqui é uma rotação, no princípio, qualquer. Tá? Essa daqui, tudo bem, a nossa dupla rotação que tirou o momento que estava todo ao longo do eixo Z e colocou numa direção genérica. Mas eu posso interpretar que eu peguei o eixo Z e projetei na direção genérica. É assim que a gente está lendo isso. Já que o eixo Z e o momento P, logo após o Bush, coincidiram. Momento vetorial, a componente vetorial do momento coincidiu. Ok? Mas então, se projetou ele pegou a componente Z. Perdeu não. Ele Ganhou outras. E a componente Z não é mais um módulo inteiro. Mas então não prejudica. É modo de se vida pegar sem o Z, jogar ele no plano, rotacionar, uma rotação. Não. Aí, Você fez isso aqui e depois você fez esse giro. Então não jogou ele no plano. Não. Jogar ele no plano é fazer uma transformação com um θ igual a 90 graus obrigatoriamente. Não fez isso. Eu escolhi um θ igual a 90 obrigatoriamente. Ok? Então, você levou um momento que estava no eixo Z numa direção genérica. A mesma coisa que você levou o eixo Z na direção de P chapéu. Essa é a maneira como ele traduz isso. Ok? Depois você faz uma rotação. Não precisa ser ao redor desse eixo. O fato é que você produz o P chapéu, né, que é a direção que o eixo está, ele é rodado. E depois ele enfrenta a transformação inversa exatamente no P chapéu rodado.
Então essa transformação inversa vai levar esse troço de volta para o eixo Z, original. Não é isso? Porque essa transformação aqui não fazia, era tirar do eixo Z e colocar na direção do momento. Aí essa transformação aqui faz o que tiver que fazer com o momento, gira, etc. Mas essa aqui é a receita para levar de volta para o eixo Z. O cara transformado. Ok? Então, moral da história é que esse conjunto todo daqui pega o eixo Z, bota na direção do momento genérico, faz uma rotação qualquer com isso daqui, depois faz uma composição de rotações que leva de volta para o eixo Z. Então, isso é uma identidade? É uma identidade, mas há uma generalidade possível. Isso pode representar uma rotação em torno do eixo Z, não é isso? Posso interpretar essa composição como uma rotação em torno do eixo Z. É mais geral do que dizer que isso é a identidade, certo? Já que no final eu vou eixo Z no eixo Z, eu posso dizer que é uma rotação em torno do eixo Z, que é isso que está surgindo no horizonte, né? É a rotação nascente, no signo ascendente. Mas você tem que identidade, não pode dar aí, porque não vai. Tudo pra frente não vai ter mais sentido, se você tem identidade. Não, exatamente. Se você disser que tem identidade, o que você vai fazer vai ser trivializar o teu conjunto de vida. Vai achar só a própria identidade. Você vai trivializá-la. Então, você admite, portanto, como ele leva Z no Z, que ele é uma rotação em torno do eixo Z, eis uma rotação em torno do eixo Z com algum parâmetro alfa, seja lá o que for isso, daqui a pouco se estabelece. Ok? E aí a transformação passa a ser isso. O que tinha lá em cima era esse núcleo aqui, ó, esse núcleo aqui, sanduichado por esse B-1 que era de lambda P, mas como lambda era uma rotação, não alterava o modo do momento, ficou de P, e B de P. Ok? Só que isso daqui é um boost na direção Z. Isso é uma rotação em torno do eixo Z. Então esses caras comutam. Eles atuam em espaços ortogonais, é isso? Um é um boost na direção Z, outro é uma rotação em torno do eixo Z. Então, como eles comutam, eu vou poder passar esse cara por esse cara, se cancela, então é simplesmente radial. Mais nada. Vai ser esse elemento de isotropia para essa rotação R é simplesmente o R de alfa, que é isso. Então está retornando a maneira original aquilo lá como foi representado. Ok? Tem uma outra maneira de fazer isso, usando outro L, não usando o L barra que a gente usou até agora, que é essa daqui. A gente vai explorar essa outra maneira. Eu poderia fazer assim, acabou, achei, está aqui, tá certo? O W. Eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou mostrar uma outra maneira em que o resultado é um pouquinho mais explícito do que isso. Vocês vão ver que o resultado, em vez de ser o R de alfa, onde esse R é a composição, não é isso? Esse R é a composição de duas rotações. É isso? Certo? Só que aqui escrito de uma maneira que resulta apenas uma rotação em torno do eixo Z. Mas essa rotação em torno do eixo Z está associada à minha geração do PI a partir do caminho. Existe uma outra maneira de você escrever a isotropia, que quem vai aparecer aqui como identificado por esse elemento não é essa rotação em torno do eixo Z, mas é a própria relação entre referenciais. A gente vai ver agora. São maneiras diferentes de você descrever o elemento de isotropia. Só que essa outra maneira ela dá uma resposta mais diretamente relacionada com a relação entre observadores, não apenas com o mapa entre caminho e periferia. Então é outra maneira, que essa poderia dar o trabalho para o encerrado na designação de isotropia. Então essa outra maneira é a seguinte: você vai pegar o que você já tinha, mas você vai compor a direita com R-1 de P chapéu, ou seja, uma operação que leva essa direção de P genérico de volta para o eixo Z. Ok? Então, a observação que você pode fazer é que essa rotação leva K em K, claro. Certo? Se é uma rotação, não afeta K, qualquer que seja. Ok? Então, ela leva K em K. Então, vamos ver qual é a consequência disso, dessa escolha aí. Eu passo direto? Não passo? Não passo? E uma ênfase, tá? Foi. Certo? Então, usando o L de P em vez do L barra de P, a gente obtém a mesma expressão que a gente tinha obtido para isso aqui, ó. Essa foi a expressão que a gente obteve, o L barra. Originariamente, isso aqui era B-1 de lambda P, não é isso?
Acho que a pessoa não pode fazer isso, né? Didaticamente é errado, você meter a mão, você tem que fazer qualquer coisa, apontar com laser, alguma coisa do gênero. Muito menos que isso aqui na mão, né? Parece que eu vou fumar. Vou fazer com giz aqui. Mas enfim, não importa. Isso aqui era o que tinha antes, né? E agora eu estou compondo com aquele R-1 de P. Então está aqui o R-1 de P e está aqui ele invertido, portanto o próprio R, só que de lambda P. É isso? E o lambda que a gente está avaliando é uma rotação. Então o que tem de excepcional é esse cara daqui, que foi o que a gente acrescentou de fato, e esse cara que é o inverso dele, avaliado em lambda P. Esse aqui também é lambda P, mas em termos do módulo, o módulo não se altera. Ok? Então, com essa expressão, isso que aparece aqui não muda a constatação, escreve um L de alfa, não sei porquê, pula para essa linha que é mais útil. Isso tudo que aparece aqui é o R de alfa, a gente já mostrou, esse cara é o R de alfa, tá ok? Mais uma vez, esse BP e esse B menos 1P vão comutar com o R de alfa, porque são espaços ortogonais, então isso e isso desaparece, então fica só o R de alfa, R menos 1 de P chapéu, esse R de R de P chapéu, sobe aí. Ok? Então, mas mais uma vez ele resolve abrir de novo para lembrar quem era R de alfa. Na verdade, escreve R de alfa para permitir a comutação dos B's, para ficar evidente que eu posso comutar o B. Porque esse cara é uma rotação entre um 2x e esse é um Shaolong de Z. Então, na verdade, escreve isso apenas para ficar evidente que ele pode comutar, desaparecem esses dois caras, depois ele retorna à forma original. Mas quando ele retorna à forma original, olha aqui, esse cara vai embora e esse cara vai embora. Sobra só a própria rotação. A rotação é a relação entre observadores agora. Ok? Não mexendo no eixo de um observador, mas quer mudar a sua representação da camada de massa. Tá? Então, enfim, vai se usar o MGP, porque a ideia é que se obtenha os parâmetros mais diretamente, pelo menos no caso do lambda é uma rotação. Mas, na verdade, essa conta não tem muita diferença se essa transformação for um boost, não uma rotação. Deixa eu ver se agora vai ficar difícil, porque agora não tem anti-enter. Não é que a gente faz, não é edge. Não tem edge. Tem. Ih, rapaz, agora subiu tudo. Superaqueceu, não sei alguma coisa, está aqui embaixo. Não, meu filho, porque aqui a árvore já estava aberto. Isso. Beleza. Então, isso aqui acho que a gente pode subir a página aqui, assinar em outro lugar. 69, será? Acho que o F5 ele vai para. Você acha que ele sobe para F5? Não maximiza, né? Aí vai para a tela inteira. Não, tudo bem. Foi, né? Foi não. Tem isso. Não, tem ali ó, duas setinhas diagonais. Ó. Tá vendo ferramentas? Já vi. Sei, agora o Ctrl mais para crescer, né? Isso. É isso que eu queria. Acho que era. Aqui. Suponha que suponha que esse lambda não seja uma rotação. Tá certo? Em particular é que ele não seja uma rotação. Pode aumentar um pouquinho mais? Posso. Eu quero ver se esse argumento existe ou não. A gente teve um problema aqui, porque se esse cara não for uma rotação, eu não posso afirmar isso daqui. Né? Em tese, eu poderia mexer no módulo do momento. Então, aquele cara ali não seria o menos 1 de P. Aqui não faria a menor diferença. Aqui não teria a menor importância. Porque se isso daqui for uma outra transformação qualquer, que basicamente você vai estar pegando pegar a direção de P que você gerou, você levou o Z na direção de P chapéu, você vai transformá-lo, depois você vai transformá-lo de volta para o Z de qualquer maneira, qualquer que seja a transformação que você coloque aqui. Então, que isso daqui vai dar o R de alfa, não tem a menor importância se isso daqui é uma rotação ou não. O problema é que você aqui, se não for uma rotação, o módulo de P inclusive pode se alterar. E aí isso afeta um pouco a conta que tem aqui embaixo. Em termos de gerar o R de alfa, não tem nenhuma importância. Eles vão comutar e você teria B menos 1
bucho é menos 1 da transformada de P, vezes esse bucho no próprio P, você teria que compor esses dois caras aqui, ok? Basicamente, tá? Para saber o que resultaria. Você teria esse R de alfa de qualquer forma, mas teria aqui uma composição de duas transformações que não são mais a inversa uma da outra. Você pode fazer também, tá? Não precisa necessariamente ser uma rotação. Então, vamos agora. Opa, foi. Beleza. Bom, estamos aqui, vamos botar mais. Tá. Então, ele já sabe que é o R, então agora ele vai escrever explicitamente. A gente está usando esse M de P, que era o antigo, que era isso daqui, tá certo? O bucho vai ter que botar as duas rotações. Ele compôs com esse cara daqui também, de tal forma que o elemento de isotropia se transformou na própria rotação que relaciona os dois observadores em questão. Isso aqui é uma coisa horrorosa, mas é uma conta, ok? Porque a gente já tem esse cara, é capaz de escrever isso daqui e vai chegar nisso daqui. Isso parece misterioso, mas mais uma vez, vamos ver se a gente consegue voltar atrás. Antes de escrever, por olhar a expressão como tudo. Isso aqui é só uma maneira econômica de escrever, né? RK, quer dizer, qualquer cara desses daqui é um delta IK mais gama menos 1, PI chapéu, PK chapéu. Ok? Mas, claro, todo chapéu é aquela componente dividida pelo módulo do vetor. Tá? Esse cara aqui, por exemplo, ó, é 2, 2, então tem um delta 2, 2 aqui, grau 1, 1, né? 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o delta 1, 1. Ele tem 1 da delta, mais gama menos 1. P1, P1, então P1 ao quadrado. Essa aqui é uma maneira econômica de você escrever essa matriz que está aqui. Ok? Agora, se essa matriz está parecendo estranha, isso daqui a gente já obteve, a gente só vai ter que compor com essa matriz aqui invertida. Tá? Então, se a gente tentar voltar lá atrás, vamos ver se a gente consegue voltar. O Del aceita movimento com 2 dedos? Movimento com 2 dedos? Ele está fazendo, olha que beleza. Assim está fazendo. Deixa eu ver se ele apertando aqui na marra. Vai. Vendo e aprendendo. Vai. Aqui. Esse você vai levar mesmo? Está aqui. Isso aqui não está aqui muito claro, porque na verdade ele já está aplicando ao K, né? Então é o produto dessas duas matrizes que aparecem aqui, tá certo? Vezes a matriz de Bush, que é aquela que apareciam justamente os gamas, né? Estava em função de moda de P. Matriz de Bush é ela aqui, tá certo? Essa coisa que é nova, ok? Então é isso, e depois pegando aquela matriz de rotação, colocando ela invertida aqui. É uma conta. Chatíssimo dar aquele resultado. Ok? Mas é uma conta matricial, não tem nenhum segredo que está se fazendo aí. Fala, Alexandre. Isso que não é em par, né? De repente, não é. A gente preferiu trabalhar de tal forma, uma parametrização tal, isso aí, de tal forma que um grupo de isotropia, o elemento de isotropia, resultasse, se referisse a uma rotação, resultasse igual a essa rotação na relação entre observadores. Porque essa foi a proposta. Então, tá isso aí foi o que a gente teve. Essa transformação parece exatamente aquela transformação que leva de um ponto da superfície esférica para um arbitrário. Essa é semelhante à composição. Teta, fui teta. Isso daí então daria para imaginar, daria para... Só que tem um busto no meio do caminho. Um busto, então teria como ver que variedade de um ponto para outro. Daria para ver geometricamente. Eu acho que não tem nada além do espaço Minkowski, porque você está usando coordenadas que são curvilíneas, está usando θ, etc, φ, etc, mas não tem curvatura, é só uma coordenada curvilínea e ponto.
E você está usando um bush também. Então você está andando no espaço micróbico. Não estou vendo uma geometria particular disso. É que isso daí parece uma transformação dentro de uma superfície. Sobre uma Sobre uma superfície. superfície. Não, na verdade é porque você fixou, a gente está usando como parâmetro o modo do momento, né? Sim, Então em tese está ali, mas na verdade esse modo do momento não está completamente fixo. E tem na verdade uma relação para P2 igual a M2. E aí o modo do momento tem uma relação com P02, né, que seria P02 menos M2. Ok? Ele não está propriamente fixo, na verdade você tem duas variáveis aqui. Você escolher uma, aí sim aparece a outra. Aí já seria, não, estou dizendo a variedade aí seria um SO13, o 7 com o SO3. O SO3, sim. Tá, porque você está fixando o modo de P, não tem variante de rotação. Tá? A gente possa pensar assim. Agora o que a gente vai fazer é fazer um problema específico, né? Justamente para usar essa transformação entre observadores. Esse é a luz aqui. Isso aqui é velho familiar nosso, isso. A transformação do próprio autóctono tem essa expressão aqui geral. Isso, misturando aqui a projeção de spin de vários componentes. E a gente já está usando, não vai ser especificado assim, aqui o problema específico que a gente faz é esse. Então tem um certo observador que vê um bóson dado, então, só para dizer que é um objeto de spin de massa zero, tá? Partícula qualquer de spin de massa zero, e que tem esse momento na opinião do observador O, e a componente na direção Z chapéu dada por sigma. Aí pega um segundo observador que se move em relação ao primeiro com essa velocidade, então a relação entre os observadores vai ser um push. Okay. Como é que o segundo observador descreve o estado da partícula? E a expressão geral, genérica, que a gente obteve foi essa daqui. Certo? A representação do próprio autóctono tem essa cara aqui. Aqui já tem algumas coisas sendo especificadas. Uma coisa sendo especificada nessa expressão, que é o J. Tá? Uma representação de estudo. Ok? E a gente tem uma regra para montar esses DJ, não é isso? Porque isso vem, afinal de contas, o grupo isotropia, tudo que a gente está falando aqui nesse caso, massa frente zero é SO3, então você tem a disposição todo mundo, J1, J2, J3, você tem essa álgebra, então a gente sabe como representar essas matrizes aí. Né? Foi aquilo que a gente obteve de J, sigma, sigma. Aquelas raízes, né? J mais 1, menos sigma mais 1, menos. Opa, e J de J1, J2, né? J1 mais 1, menos J2. Sigma mais ou menos 1. Delta de sigma mais sigma menos 1. E o J3, basicamente, atuando de forma diagonal. A gente já sabe. Tá? A gente já sabe que a gente está operando com esse J igual a 1 aqui em particular. E, portanto, com esse sigma aqui podendo assumir os valores 1, 0 e menos 1. Isso? Ok? Esse cara aqui podendo assumir os valores 1, 0 e menos 1. É o caso massivo, não tem nenhuma questão em relação ao valor 0. Então tá, vamos ver para onde isso. Então ele obteve o dado de P, está aí o Bush, agora aquilo que eu tinha avisado, agora ele chama de gama barra, ele escreve explicitamente a forma que a gente escreve o Bush. Há algum tempo a gente está sem nenhuma espécie de escrúpulo tomando C igual a 1. Ok? Não aparece ali, há algum tempo tomando isso, a expressão, portanto, ali como uma dimensional. Então, o nosso PNI original é algum P0, 0, PY0, né, o momento, né, daquela partícula dado lá, estava daquele bóson lá.
estava na direção y, o P0 tem essa relação aqui, em geral seria o módulo P ao quadrado, mas ele só tinha componente y no referencial original, no referencial que a gente chamou de referencial O, sem linha. E, portanto, o PI pode ser escrito dessa maneira aqui também, m vezes gama, onde esse gama aqui, mais uma vez, é esse aqui, não é esse. Claro, esse é o gama de parametrização do momento no referencial original. Não é o gama associado à ligação entre referenciais. Por isso que essa notação é um pouco complicada. Okay? Então, esse gama aqui, esse PMI é M gama. Só você olhar para cá. E M raiz de gama 2 menos 1 vai dar justamente o PY. Tá? Isso daqui vai dar, se fizer gama ao quadrado, some isso, PMI ao quadrado, se for PY ao quadrado mais sobre M2 mais 1. Menos 1 fica só PY ao quadrado sobre M2, e a raiz quadrada fica PY sobre M vezes M. A mudança de observador é o gama barra. E o gama... Esse gama aqui é só uma maneira de você parametrizar o momento a partir de um referencial ou a construção desse momento a partir de um K genérico, se você quiser. É só isso. É um parâmetro. Ele ficar falando de PY e M, eu estou chamando de... Aqui, na verdade, ele está associado ao PY. No caso anterior que a gente fez, que era geral, estava fazendo tratamento geral, aqui tem um problema específico sendo resolvido, ele era uma maneira de você falar do módulo do momento. Ele era um parâmetro associado ao módulo do momento, ao módulo de P. Porque M está pré-especificado. Né? Estou trabalhando uma data camada de massa, o M está pré-especificado. Está falando do módulo do momento. Maneira de você falar do módulo do momento. Bom, lambda PMI, ou seja, a transformação é só você pegar esse PMI e atuar com esse bucho, né, com essa relação dos observadores, e você acha o PMI no outro referencial. É uma conta para se fazer. É só pegar isso daqui e multiplicar por esse vetor. Pronto. Você chega com essas componentes aqui. Tá? O módulo da componente vetorial, isso aqui, do setor vetorial, isso daqui é, claro, o quadrado dessa componente, essa aqui é zero, mais o quadrado dessa componente, raiz quadrada, chega nessa expressão aqui, nada demais. Aí que ele vai para os unitários. Por que ele vai para os unitários? Porque a gente obteve uma matriz ali que estava toda escrita em termos unitários, lembra? PI, chapéu, P2, PK, chapéu. Por isso que ele vai construir os unitários. Eu vou voltar aquela matriz já já, para a gente guardar a memória. Então aqui ele constrói os unitários, o lambda P1 chapéu é zero, claro, ele vai pegar esse cara e dividir pelo módulo de P, zero. Lambda P2 chapéu é esse cara daqui, que é o lambda P2, dividido pelo módulo do lambda P, vamos dividir por isso, isso dividido por isso, está aqui, se mata a massa, ele reescreve, lambda P3 se reescreve, isso com isso daqui finalmente, a gente, e o L de P a gente sabe também, o L de P a gente sabe, voltando aqui atrás, deixa eu voltar aqui atrás, temos que pegar a expressão, ó. Gama 0, raiz gama 2 menos 1, etc. A gente está tirando daqui, ó. Porque é difícil fazer isso, vamos lá. Daqui. Ok? Lembra que o lambda P1 era 0. A componente de lambda P1 era 0. O cara tinha um momento Y, era isso? No referencial O. O bush, que comunica os dois referenciais na direção de Z. Então isso não afeta a componente x, a componente x era 0, continua sendo 0 no novo observador, não é isso? Claro? Então essa componente aqui, ó, lambda P1 chapéu, por exemplo, é 0, P1 chapéu é 0 também. Então como esse cara aqui é 0, isso dá 1. Então naquele L de P que aparece lá, esse cara daqui é 1. Esse cara é 0, não tem P1 chapéu. Esse cara é 0, esse cara é 0. Então espere lá você ler 0, 1, 0, 0 na segunda linha, ok? Se olhar lá o L de P, está lá, 0, 1, 0, 0, ok? Eu estou particularizando os P's específicos, né, daquele observador, daquele referencial que a gente adotou. E as outras linhas idem, eu peguei só mais fácil, evidentemente, mas as outras linhas é só particularizar o que a gente tem. Tá? Enfim, para chegar de caminho no lambda PMI, para fazer essa transformação, na verdade,
Kami em P em lambda P, ele define isso daqui, mas isso é só uma definição. Aquele gama que a gente estava usando era módulo de P2 mais M2 sobre N, era o parâmetro, né? Era o parâmetro, se você se lembra, associado ao Bush, que levava a Kami em Pmi. Então, mais uma vez, agora esquece a relação entre observadores, você fica bastante confuso. Volta só para a camada de massa, e é uma partícula massiva de massa M, e o seu representativo da camada de massa é o Kami M000. O cara que levava, o primeiro passo que levava você a ganhar uma componente era um boost na direção Z, não é isso? Tá ok? Esse boost era parametrizado por um gama que era a raiz de P2 mais M2 sobre N. Claro, ele não se escreveu, não era esse gama daqui, mas era um gama raiz de P2 mais M2 sobre N. Então aqui é a mesma coisa, só que você estava querendo levar o Kami em lambda Pmi. Lambda Pmi está na mesma camada de massa, não é isso? Porque se Pmi é o quadrado N2, uma transformação em Lorentz nesse Pmi não vai mudar a norma, não vai mudar o quadrado desse vetor. Então lambda Pmi quadrado também é igual a M2, ele está na mesma camada de massa, e eu posso conectar esse cara daqui seguindo a mesma receita, que eu conectei o caminho para Pmi. Tá certo? Posso fazer a mesma receita. Então, só que em vez de usar o gama, que a gente usou lá atrás, eu vou usar um gama linha que em vez de módulo de P ao quadrado mais M2 é lambda P, módulo ao quadrado mais M2 sobre N. Ok? Aí usa o módulo lambda P, que está ali em cima, está ali desaparecidinho, volta esse aqui. Ok? Aqui, ó, ele é elevado ao quadrado, mais M2 sobre N, mais M2 com menos M2 aqui desaparece, tá certo? Sobra M2, gama 2, gama barra 2, M2 sai, cancela com esse, sobe a raiz de gama 2, gama barra 2, gama barra. Conta também, ok? Só estou relacionando o parâmetro do Bush que levava caminho Pmi ao parâmetro do cara que leva caminho lambda. Só uma questão de parametrização, não tem também nenhuma novidade aí. Vocês estão conseguindo ver bem o que está projetado ali? Então, o L lambda P é essa gracinha, mas lembra que é a mesma forma do L de P, aqueles P chapéu 1, P chapéu K, né? P chapéu I, P chapéu K, etc. Com a única diferença é que eu estou usando o lambda P. Eu estou escrevendo esse cara porque está aqui, né? Eu preciso dele. Né? Eu já tenho um L de P, mas eu preciso desse cara e depois preciso invertê-lo. Tá? Para montar o elemento do observador. E esse cara que está aqui, eu sei quem é. É aquele busto na direção Z. Aqui é a relação do observador. É isso? Okay. Então, aí você vai pegar tudo que você já colecionou, quem são esses unitários aqui, etc., que aparecem ali, substituir o gama linha, gama barra, que a gente acabou de mostrar. Esse lambda P chapéu 1 é 0, lembra que o P1 é 0, não é isso? Porque o W, o bóson W no referencial original está na direção Y, e a relação entre os dois referenciais é um busto na direção Z, então ninguém toca na componente X. Então se ela era 0, ela continua sendo 0. Então lambda P, componente 1 é 0, aqui ó, morrendo. Toda vez que ele aparecer, vai matar, esse aqui desaparece, esse tempo fica só o 1. Ok, lambda P1, 0, 0, e assim por diante. Você vai substituindo todas aquelas componentes que você achou lá para esse caso específico. Não tem mistério, tem trabalho, braço, né? Porque é muito chato ficar carregando esse gama barra, essa mistura toda, mas não tem mistério que está se fazendo ali. Aí o LA-1, a inversa desse cara, é só você trocar, como você está trabalhando com unitários, trabalhando com a direção definida, é só você inverter a direção. Certo? Você está falando de um boost numa direção, você quer achar o boost inverso, é só você inverter essa direção. Tá? No seu aqui espacial. Ele está na direção X. Ele está na direção dada pelo lambda, que na verdade é a direção Z, mas pouco importa. Eu estou me referindo à transformação inversa. Tá certo? O L de lambda P é o cara que leva Kami e lambda P. Tá certo? O L-1 é o cara que devolve lambda P a Kami.
Sim, mas lambda TA1 é 0, lambda P1. Sim. A inversa disso vai dar zero. Não, lambda P é elevado a 1, que é um... Não é elevado a 1. Eu sei, é componente. Isso. Então, lambda P1. Sim. Então, ele diz que a vida é 0. Zero. Então, o 2 também não seria 0, não? Não. Por quê? Não tem uma razão para ser zero. Havia um P2. No reflexão original, o bóson dado estava na direção, o momento dele estava na direção Y. Era PY. Aqui. O que eu estou fazendo entre os dois referenciais é um push. Em princípio, não estou matando essa direção. Está lá lambda P2. Ó. Olha ali o P. O P original está no componente fixo. Ok. E o lambda P2, esse cara é um bush. Ele vai misturar a componente, ele vai manter a componente Y viva, ele não vai matá-la. Estou fazendo um bush na direção de Z, não vai alterar isso. Ok? Então esse cara não vai morrer, de jeito nenhum. E o lambda P3 ele é aceso do bush. Então vamos ver onde é que a gente está. É isso. Então anda ao contrário. Só uma coisinha, volta um instante na matriz anterior. Sim. O elemento aqui da segunda linha, última coluna. Isso aí. Isso aqui. Isso. Ah. Na de baixo deu 0, né? Aqui deu 0 porque esse cara era 0. Isso, mas olha a última linha, segunda coluna. Última linha. Isso. Olha embaixo agora. 0. Ah, Já está exprimida. Já está exprimida. Tá, eu acabei vendo. Não, pois é, porque aqui na hierarquia geográfica parece que é esse termo. Pois é, eu bati o olho rápido. Tá certo. Está exprimidinho aqui. Eu também, da primeira vez que eu vi isso, eu falei, tá errado. Eu nem vi essa coluna aqui. Eu nem vi, eu nem enxerguei isso aqui. Cometi de alguém mesmo que você. Mas 2 vezes lendo essas contas, então fique tranquilo. Ok? Então, a gente achou a inversa, agora é uma conta pior ainda, que é pegar essa tralha, multiplicar pelo bush na direção Z, multiplicar pelo L de P, quer dizer, uma conta matricial enjoadíssima, que não está aqui aberta, porque ninguém fica mostrando, latequeando contas matriciais linha a linha, coluna a coluna, mas o resultado, normalmente você nem faz essa conta, você faz o B, bota o B para fazer, eu não boto, mas eu primitivo e compulsivo também, obsessivo, eu faço a conta desconfiando nele como se eu fosse melhor que ele, enfim. E aí essa conta daí dá esse resultado, a gente já tem o elemento de isotropia, e aí quando chega nesse resultado a gente toma um susto. Porque esse cara é exatamente igual a esse, e esse é diferente desse, é menos de um sinal. Isso é uma rotação. Ponto. Ok? Não é para tomar tanto susto assim, de qualquer forma. Eu já previa achar uma rotação. Né? Mas por quê? A gente está falando, na verdade, de isotropia é só 3, não é isso? Para o caso de massa diferente de 0. Então é uma rotação que está acontecendo em torno do eixo X, em particular porque o seu momento original na direção Y, você fez um boost na direção Z, acabou que a direção X não foi afetada por nada. Tá certo? Ela sobrou ali. Mas, enfim, você achou essa rotação aqui em particular, em torno do eixo X, e já a gente vai escrever isso, como a gente quer achar os parâmetros dessa transformação, a gente vai usar o gerador, o JX, porque isso é uma rotação em torno de X, porque é uma rotação gerada por ele. Ok? Então vamos lá, né? Se a gente entender, chamar esse cara aqui de cosseno de alfa e chamar esse cara daqui de seno de alfa, que é raiz de 1 de cosseno ao quadrado de alfa, essa conta também bate, né? Além desse elemento ser igual a esse ser menos esse, essa relação aqui se verifica. Então, de fato, é uma rotação. E o que a gente vai olhar, simplesmente, é tentar montar o gerador a partir do DJ. O DJ quer dizer justamente isso aqui. Tá? Como a gente já entendeu, é só olhar para aquilo ali, que é uma rotação em torno do eixo X. Então, quem é o J1? O J1 é o J mais o J menos. Isso aqui é o J mais, isso. O J menos é isso aqui, com o sinal que não se enxerga. Isso
que é J mais J menos, levou o J1 a menos de um fator. Isso. Ok? Então, aí é só você fazer, né? Você colocar isso daqui, por exemplo, mais o outro com menos, você descobre qual é a matriz, tá aqui os elementos de matriz, tá certo? Qual é a matriz que representa o J1 na situação de spin 1. Tá? Fazendo J igual a 1, J igual a 1, aí você vai ter uma matriz, que evidentemente é 3 por 3, porque os elementos de matriz estão associados justamente à projeção, é isso? Na direção Z, e para J igual a 1 eu tenho 3 projeções possíveis. Então eu tenho, sei lá, uma linha 1, uma linha 0 e uma linha menos 1, uma coluna 1, coluna 0, coluna menos 1. Ok? Então vai aparecer, e aqui estão os elementos de matriz. Se eu substituir esse cara igual a 1, por exemplo, isso aqui está fixo, então isso aqui é 1 vezes 2, então esse elemento aqui, por exemplo, dá sempre 2, está fixo. Raiz de 2 menos, e aí agora vamos ver. Para a linha 1, esse sigma aqui vale mais 1, tá certo? Aí você tem que fazer a conta, aí você vai colocar aqui no sigma mais 1, por exemplo, qual é o elemento de matriz aqui. Tá? Como eu tenho sempre essa delta pega uma linha e pega a coluna seguinte ou anterior, a gente já espera ter uma matriz com essa cara daqui. Ó. Esses elementos diferentes, 0 e o resto lá. Ok? Estou vendo daqui. Lá. Eu tenho um elemento de matriz aqui, uma linha. Onde é que vai dar diferente 0? Na coluna seguinte. Certo? Ou na coluna anterior. Se eu estiver falando desse cara daqui, eu vou pegar nessa coluna daqui. Se eu falando desse cara daqui, na seguinte, na anterior. Se eu estiver falando desse cara daqui, eu só vou pegar na anterior. Eu prevejo isso daqui. Mas, enfim, prever é uma coisa, você não precisa prever nada, você pode fazer a conta justamente e vai achar esse cara. Então vamos ver se eu acertei a precisão que eu da conta. Tá? Então olha lá, pastoralizando para J igual a 1, a gente já conhece as expressões para os DJs, do argumento retangular, essa aqui. Né? J mais J menos sobre 2, porque a gente aqui tem a expressão para J mais e J menos. Você acha esse cara que aparece? Ok? Se o sobre regra de 2 ele aparece explicitamente justamente porque você tem um meio na definição de J1 por J mais mais J menos. Você tem um meio. Mas aparece um raiz de 2 que é justamente esse termo aqui. Ó. Esse raiz de 2 que aparece. Ok? Então, por exemplo, quando você pega o termo linha 1, coluna 0, tá certo? Ou seja, você está fazendo o sigma equivalendo, por exemplo, no caso J mais J menos, você pode produzir no 0, você vai ficar simplesmente com raiz de 2. Ok? Salve, Luan? Então, sigma mais 1 mais sigma menos 1 vai acabar ficando o próprio sigma. Se você estiver pegando sigma igual a 0, coluna 0, tá certo? O que vai sobrar para você é justamente esse raiz de 2 que eu aqui. Mas é uma conta fácil de se fazer, é só substituir os valores, usar essa parametrização aqui em linha 1, 0, menos 1 para as três possibilidades aqui da componente 3 no momento, você vai x. Então a transformação que a gente achou lá no entropia, tanto da conta explicitamente, é uma rotação em torno do eixo x por algum parâmetro, que a gente chamou de alfa, né, que é aquela confusão de gamas e gamas barras, né? E aí a gente simplesmente vai pegar, e a gente nota, a gente vai pegar essa exponencial completa, e a gente nota que essa série infinita, ela se escreve, na verdade, de uma maneira muito simples, que é essa maneira que está escrita aqui embaixo. Ela escreve com 3 termos. Aqui não tem nenhuma truncagem, ninguém truncou a série, aqui a série está completa. Tá certo? Então é o elemento do grupo, não é álgebra, não é o grupo mesmo completo, é exponencial. Como é que você faz isso? Você constata, né? E se você pegar esse cara e levar ao quadrado, você obtém essa matriz. Se você levá-lo ao cubo, ou seja, compuser essa com essa, você volta a essa daqui. Tá certo? Então, à medida que você vai pegando todas as potências que aparecem nesse exponencial, você vai voltando recursivamente a esse cara ou esse cara. Só tem esses dois aqui. Ok? Então, você é capaz de escrever, na verdade, as potências que ficam diferentes são as potências no parâmetro.
estão associadas a J1, J1 elevado, Jx elevado a 1, Jx elevado a 3, que é ele de novo, Jx elevado a 5, que é ele de novo, ou seja, todas as potências ímpares vão se acumular no próprio gerador. Portanto, como são as potências ímpares do alfa que acompanham esses caras, você vai montar o centro de alfa. Ok? As potências pares, por sua vez, vão pegar esse cara daqui, que é o J quadrado. Aqui está cosseno de alfa menos 1, simplesmente porque o 1 não está explicitado aqui. Ok? O 1 não está aqui porque o 1 pega a identidade. O quadrado não está. J quadrado não é Jx, o quadrado não é identidade. Ok? E aí pronto, aí você pode distribuir, acha essa matriz aqui. E achando essa matriz aí, finalmente, se você tem o D, você tem a resposta do problema, porque você tem o lambda, né? Não era isso? O CP de sigma era o fator de normalização, está aqui, o elemento, né, a matriz associada que representa o grupo de isotropia, a gente já achou, e esse cara aqui transformado. Ok? Então esses caras aqui, ele pega lá que é um lambda P componente zero, escreve explicitamente, etc., para dar raiz de gama barra, onde gama barra é a raiz de PY ao quadrado mais M2 sobre N, para esse caso particular. Em geral seria a raiz de módulo de P ao quadrado mais M2 sobre N, nesse caso particular PY. Tá? Então ele tem essa expressão aqui. E esse cara que aparece é essa matriz aqui. Nessa matriz você vai sigma' por sigma'. Então quando sigma' é mais 1. Tá certo? Então esse cara é 1, esse cara é 1. Tem o lambda P, 1. Então, quando esse cara daqui é 1, você vai pegar a primeira linha, tá certo? Para fazer a multiplicação. Eu vou pegar, perdão, desculpa. Esse cara está aqui em pé, né? Psi lambda P 1, psi lambda P 0, psi lambda P menos 1. Está em pezinho aqui. Vai pegar esse cara, vai pegar o psi lambda P 1. Esse cara vai pegar o psi lambda P 0. Aqui. E esse cara vai pegar o psi lambda P menos 1. Aqui. Ok? Esses caras aqui, esse cara e esse cara, simplesmente eles não vão pegar ninguém. Por quê? Porque eles estariam associados à transformação de psi P2, ou desculpa, psi P0 e psi P menos 1. Estou fazendo a transformação só do psi P1, porque no estado original eu disse que o cara estava com a componente, tá certo? Mais 1. Então, o mais 1 se transforma dessa maneira daqui. Ou seja, o que é uma componente 3 de spin 1 no referencial original é uma superposição das 3 componentes de spin no novo referencial. Essa linha e essa linha vão entrar se eu te perguntar quanto é que é o lambda de psi P0. Aí vai entrar essa linha daqui com essas componentes. Certo? Se eu te perguntar qual é o lambda de psi P menos 1, aí vai entrar a linha menos 1, esse cara, multiplicando por esse cara, por esse, né? Esse lambda P1, lambda P0. Ok? Só estou me fixando naquilo que é a ponto de partida. E aí ele pega o que a gente tinha chamado de cosseno de alfa, que é uma parametrização da rotação que havia aparecido quando a gente fez a conta lá. Por isso que a gente partiu para o gerador, né? A gente partiu para o gerador, quando a gente achou a elemento de isotropia, a gente viu que isso aqui é uma rotação em torno do eixo X, aí a gente partiu para o Jx, assim, ok? Então, alfa e seno alfa e cosseno alfa, a gente tinha essa relação com uma barra, a gente explicita essa relação. E chega nessa expressão, tá? Nessa coisa aqui antipática. Mas enfim, é uma resposta. Tá? E agora está tudo explícito aqui. Então é isso aí, mudança diferencial, projeção de spin da partícula deixa de estar bem definida e, enfim, passa a assumir as outras, tem projeções sobre as outras projeções de spin também. Tá? Aqui nunca teve problema nenhum. O caso de massa é diferente de zero, com relação à ideia de que as diferentes projeções não representam partículas diferentes. A gente nunca sentiu esse trauma, né? O problema acontece quando você faz para massa igual a zero.
que aí você mapeia a projeção, que não é mais uma projeção de espinha, helicidade, nela mesma. Quem vai misturar as helicidades é a paridade. Né? A gente viu isso daqui. Mas não havendo representação da paridade, se a paridade não for uma simetria, não está representada, a gente viu essa relação das coisas, eu, em princípio, poderia falar de partículas de X. Esse negócio é a mesma partícula, mas um zero mesmo. Tem partícula. Não, espinha 1. A projeção de espinha é 1, 0, menos 1. Aqui no caso o exemplo foi ao bóson dado. Bóson de Higgs dado. Ok? As projeções são diferentes. Agora é a mesma estratégia, só que para massa igual a zero, e tem um outro detalhe diferente, mas a estratégia é exatamente a mesma. Mais uma vez eu quero achar o L em cima do meu representativo. O meu representativo agora é esse daqui. Vai levar um P genérico. A primeira coisa que eu faço, não me interessa com a relação dos observadores ainda. A primeira coisa que eu quero é obter um P genérico naquela camada de massa, ou na camada de falta de massa, se quiser. Ok? Então, embora aqui já haja uma componente diferente de zero, ok? Já existe isso daqui, a gente quer colocar um momento P genérico, sei lá o que é capa. Capa é um número qualquer, desde que seja o mesmo aqui e aqui, desde que seja a mesma coisa aqui e aqui, o K2 disso é zero, certo? Portanto, é uma representativa da camada de massa nula. Eu não quero que seja qualquer coisa, eu quero que seja um módulo momento e depois eu vou querer distribuir isso aqui para ficar o próprio P, que seria em tese a raiz de P2 mais L2, mas não tem L2, né? Massa zero, é a raiz de P2, é o próprio módulo P. Tá certo? P0 genérico aqui é isso mesmo, e mais nada. Ok? E esse módulo de P aqui que está na componente Z, eu quero que ele se espalhe para gerar o P genérico, e a gente vai usar exatamente a mesma composição de matriz que a gente usou no caso anterior. Toma o eixo Z e gira em torno dos eixos. Ok? A primeira coisa que você vai se fazer, então, transformar esse cara nesse cara, e depois, através da rotação espacial, levar adiante. Mesma coisa. Esse passo aqui é idêntico. É exatamente o mesmo produto de matriz. A diferença é isso. Ok? Agora, tem o primeiro passo, que é esse bush aqui, escrito dessa maneira daqui, onde, mais uma vez, não estou falando, não estou escrevendo em termos de gama, do gama usual, não estou escrevendo em termos desse cara, mas eu posso perguntar quem é o gama que produz esse bush, não tem problema nenhum, certo? Isso não é importante para o que está se fazendo. E a gente constrói o bush dessa maneira aqui, de tal forma que, se você escrever dessa maneira, atuando no meu representativo, você gera um K, onde esse U está livre, então você escolhe esse U para ser módulo P sobre K, de tal forma que você ganha módulo P, módulo P. Você ganha isso daí. Tá? É uma conta fácil de fazer. Se fizer, basicamente se aplicar na primeira linha, vai ficar esse vezes esse, mais esse vezes esse. Denominador comum, 2, 1 embaixo. Você vai ter o 2 mais 1 vezes K, vai ter o 2 menos 1 vezes K. Então, mais 1 menos 1 vão embora, obviamente. Tá certo? Você vai ficar com o 2K e aqui você vai ficar com mais o 2K de novo. Então, vai ser 2 o 2K sobre 2U. Então, vai ficar o K. Ok? O outro é a mesma coisa. Enfim, quanto à rotação, a mesma coisa, já usamos, no caso mais diferente de zero, mais uma vez, exatamente a mesma rotação. Uma rotação em torno do eixo Y, no plano ZX para tombar, e depois um giro lá em torno do Z antigo, para você abrir todas as funções de forma genérica, já em cima do meu capa bucheado, do meu capa com buche agindo sobre ele, para que não seja um capa qualquer, mas seja ali das componentes do módulo. Não tem muita diferença. A diferença é que a gente simplesmente, no caso de massa diferente zero, a gente não tinha a componente Z. Então o boost foi para gerar essa componente Z e depois fazer as rotações para generalizar a direção do momento. A direção do momento é qualquer uma. Ok? Momento vetorial do momento. Vetor. Ok? Aqui a gente tem a componente Z, mas capa não quer dizer nada. Capa não tem nenhum significado, uma relação direta com o módulo momento. É só um número que se repete. Certo? Na componente zero é como dizer, então a gente fabrica que ali seja de fato o módulo do momento e pronto, faz a mesma tipo de matriz,
Aqui ele escreve as duas matrizes juntas, que a gente tinha feito lá antes, certo? E quanto tempo é genérico? Tem diferença. Tá? Não tem mesmo, né? Porque o que você tinha lá, se você lembrar, aqui era a raiz de P2 mais M2, não é isso? Módulo de P2 mais M2, e aqui era exatamente isso. Isso daqui não afeta esse cara, certo? É a identidade para a componente zero. Então, se fosse a raiz de P2 mais M2, teria ficado. Tá? Mas é a raiz de P, que é o caso da nossa zero. Então, é exatamente a mesma coisa. Então está aí, né? O L de P, que é essa composição do boost de U, mais U a gente escolheu como sendo óleo P sobre capa, e essa rotação que aponta o eixo Z na direção unitária, direção do momento genérico. Então, mais uma vez, vem um problema concreto, específico. Né? Um observador vê um fóton, que é bom, né? Ver um fóton, vai enxergar bem assim, né? Vê um fóton igual a zero, o momento PY, mais uma vez PY, ok? E vetor de polarização na direção Z. O segundo observador se move, né, PY, e o vetor de polarização aqui no plano perpendicular já na direção Z. O segundo observador se move no seu primeiro, mais uma vez com um boost na direção Z, também. E a pergunta é como é que ele escreve o estado do fóton. Então, para o primeiro observador, para o original, a gente está admitindo que o estado geral seria uma superposição das duas helicidades possíveis associadas ao fóton. O fóton tem spin 1, tem as duas helicidades mais 1 menos 1. Eu estou supondo a priori que ele tem uma das duas helicidades, quer dizer, uma projeção, mas que ele seja uma superposição das duas. Botar esse mesmo fator significa uma polarização linear. A gente não discutiu isso extensivamente quando a gente trabalhou. Talvez deve ter sido feito, ok? Mas se a gente precisar disso, a gente volta um pouquinho lá atrás. Tomando o eixo Z como referência, que beta igual a zero, está parecendo um mistério, então eu vou voltar lá para mostrar. Mas antes disso, se eu fizer uma transformação qualquer em cima desse estado de fóton observado no referencial original, esse Z para indicar que é a direção de polarização, então a transformação é essa. Isso daqui, isso a gente viu, é elevado a sigma θ vezes o psi lambda p sigma. Isso a gente viu. O sigma aqui no caso é mais 1, tá certo? Psi lambda p, 1. Então ficou só o θ. A transformação era com sigma θ. E aqui o sigma é menos 1, e o sigma psi lambda p menos 1. E faltou a normalização. Ok? Essa foi a transformação que a gente viu lá atrás. Esse fato daqui eu vou deixar para mostrar no finalzinho da aula. Mas esse daqui, essa coisa da polarização do fóton, deixa eu ver se a gente consegue voltar lá. De uma maneira acelerada. Deixa eu dar um volta, passo o exercício, vocês já fizeram tudo. Sei, estou aqui. Agora. Temporal, tensão para chegar aqui. Isso aqui. Ok? A gente colocou justamente um estado geral como estado da combinação das duas helicidades, onde esses caras aqui, para não estragar a normalização, para que esse cara também esteja normalizado, a soma dos módulos quadrados das coeficientes tem que dar 1. Ok? Não estragar o que a gente já havia preparado. Então, em princípio, se eu fizer uma transformação de lambda, essa transformação vai atuar nesse cara, vai atuar nesse cara também. Então está aqui a normalização, está aqui esse fator que aparece, está aqui a fórmula atua. E sim, ok? Então, a gente mostrou que era assim, que eu representava uma transformação do próprio ortógono atuando em cima de um estado associado à camada de massa P2 igual a zero. Isso a gente mostrou. E aqui o menos sigma θ, justamente porque ela está em cima desse cara aqui, menos sigma θ. Tá? O que ele faz, além disso, é escolher esses alfa mais que aparecem aqui, já que tem que ter a sua módulo quadrada igual a 1, ele escolhe dessa maneira, e essa maneira está associada à polarização linear. Ele diz, se você não fizer condição nenhuma sobre esses alfa mais e alfa menos, eles chamam de números complexos genéricos,
eles chamam de que a partícula está elipticamente polarizada, ou seja, não está polarizada. É uma mistura qualquer das duas helicidades. Ok? Isso basicamente isso quer dizer. E se você escolher esses caras iguais, em módulo igual, quer dizer, somando um e de módulo igual, então cada um tem que ser um sub-raiz de 2, ele chama isso de uma polarização linear, mas ele libera uma fase, evidentemente. Ok? Então ele está falando do módulo, vínculo no módulo, a gente tem uma fase aí liberada. E aí essa fase, ele escreve essa fase, já que em princípio as fases poderiam ser diferentes, poderia ter uma fase para esse coeficiente, esse, e outra fase para esse coeficiente. Acho que tudo bem. Mas ele parametriza essas duas fases dessa maneira, com o gama mais ou menos beta, de tal forma que o gama seria uma fase comum e o beta que diferiria as duas helicidades. Ok? Esse gama ele vai argumentar que não tem nenhuma interpretação física, porque não tem mesmo, é uma fase global, geral nesse estado, então não tem nenhuma consequência física, então a partir daqui ele já ignora completamente, mas o beta, justamente como é mais ou menos beta, ele está separado dos dois casos. E aí ele interpreta esse beta como sendo um ângulo de rotação em relação a algum eixo de referência no plano de polarização. O cara está se movendo para cá, tem um plano de polarização. Se você toma o eixo de referência como sendo, por exemplo, o Z, que é o que ele está fazendo nesse exemplo que a gente está vendo hoje, tá certo? O beta seria o ângulo dessa polarização linear em relação a esse eixo Z. Ok? Então lá, naquele exemplo, ele simplifica isso dizendo, não, beta igual a zero. Tá? Eu estou com a polarização em cima do eixo Z, ou eu escolho o eixo Z em cima da polarização. Na verdade, é o que ele faz. Tá? Da polarização linear. Se você não fizer isso, então, quando você transformar, isso aqui é o estado original, não transformado. Quando você transformar, você vai acrescentar o E elevado a I sigma θ, não é isso? Quando você transformar, você representar o U de lambda em cima desse cara, então, efetivamente, o que você faz é pegar esse beta e acrescentar. Ou seja, é como se estivesse rodando esse plano de polarização. Tá certo? Essa direção de polarização linear. O beta aqui é igual a zero. Tá? Porque ele escolheu naquele exemplo simplificar as coisas dizendo, não, tá, eu tomo a direção de polarização como a minha direção de referência. Então sobra grau de liberdade nenhum, sobra liberdade para escrever. Então, depois dessa volta ao passado, para essa novela, né, aquela coisa que ficou escondida para se revelar no momento crucial, para que as coisas ficassem minimamente verossímeis, normalmente não o são. Ops, chegamos. Não, não precisa alterar nada. Não quero alterar nada. Estou muito satisfeito com tudo. Como é que eu jogo isso fora aí? Não quero alterar nada. Eu sou uma pessoa conservadora, não quero alterar nada. Ok? Enfim. Então é isso, né? São as transformações aqui, sigma θ e sigma θ, mas com sigma oposto daqui, valendo menos 1, porque é um fóton. Então as duas helicidades em particulares é sigma mais 1, sigma igual a menos 1. É isso que a gente tem. E mais uma vez eu preciso achar esse θ de lambda p, eu preciso explicitar esse cara, eu preciso saber quanto é que ele vai. Isso aqui é uma expressão genérica. Mas para esse caso específico, é o fóton se movendo nessa direção, com essa polarização, etc. Como é que dá? Quanto é que dá θ de lambda p? Como é que eu expresso o θ em função de lambda p? Para um lambda que eu já sei o que é. É um bush, de novo. Tá certo? Na direção Z, poderia ser qualquer coisa. O grupo isotropia associado ao caso massa zero é o grupo euclidiano, que a gente viu que tem 3 geradores, 2 deles comutam entre si e algebricamente comportam-se, ou seja, transformam-se como se fossem translações no plano. Tá? Geradores de translação no plano e o outro é uma rotação no eixo perpendicular a esse plano. Você sabe disso. O que isso aqui está escrevendo, basicamente, embora eu não tenha mostrado, mas a gente mostra rapidamente no final da aula, é que eu posso separar isso como sendo um setor totalmente associado a essas duas translações, esse S de alfa de lambda B, beta de lambda B, alfa seria um parâmetro associado ao gerador A, grande, e beta ao gerador B grande, que a gente viu lá quando estudou esse grupo aqui de isotropia da massa igual a zero euclidiana. Ok? Está separado aqui, uma composição dessa translação com agora a rotação. A rotação que compõe a álgebra
desse grupo isotropia aqui com massa igual a zero. Ok? A gente mostra já isso. Eu sei que vai ter essa cara, estou antecipando porque eu sei que vai ter essa cara, embora a gente não tenha provado isso, mas mostra daqui a menos de 10 vezes, 10 minutos, a gente mostra se é aquela lá. Tá? Então, uma vez que a gente tem achado esse cara daqui, o elemento de isotropia, correspondente a esse lambda e esse P, a gente vai escrever, esse está ótimo, escrever mono, está lindo isso. A gente escreve isso, enfim, é lindo isso. Não está certo, é isso mesmo que escreve. Com SR começa a decomposição aqui e a gente identifica separadamente o alfa, o beta, ok? Deixa eu chamar falando assim. Então, a primeira coisa é que a gente quer montar o elemento de isotropia, elemento, porque eu estou falando de um âmbito específico e um P específico. Ok? O L de P, a gente vai montar o L de P, vai identificar o L de P, enfim, mais uma vez, o que a gente fez? A gente fez essa rotação, que na verdade era a composição de duas, em cima de um boost que tirou o capa a capa para modo de P e modo de P. Tá certo? Então, o resultado final do que a gente está fazendo é isso aqui. Ok? Isso aqui é geral. É óbvio, né? A pessoa olha isso aqui e gostou, né? Está escrito óbvio, né? Óbvio é feio, né? Mas enfim, e às vezes também é reconfortante. Né? Isso aqui foi montado, isso aqui foi montado para dar isso. Certo? Esse RP foi montado para dar exatamente isso. Então não tem dúvida nenhuma aqui. Essa igualdade aqui é quase uma bobagem, uma tautologia. Pois é, só que acontece que no referencial original, esse fóton tinha um momento na direção Y, não é isso? Claro, agora vem uma particularidade relevante, ok? Quer dizer, mais uma vez, esse RGP que não é caligráfico, ele está se referindo a você tirar do KMI representativo e levar para um PMI. Mais uma vez eu posso fazer isso sem perguntar qual é o outro observador que vai dar palpite aqui. Não estou perguntando isso. Quando eu quiser perguntar do outro observador que vai dar palpite, aí eu represento a relação entre os observadores por uma letra caligráfica. A gente apresentou lá atrás com o R cursivo quando a relação fosse de rotação. Ok? Então, para o observador ainda original, esse fóton só tem momento na direção Y. Tem massa zero, então está aqui. Esse é o momento em que efetivamente o fóton está no referencial original. Portanto, eu posso fazer afirmações sobre seno de θ, cosseno de φ, etc, etc. Claro? As afirmações que eu posso fazer é essa, né? Esse cara daqui é zero, mas esse cara não é, então o seno de θ não pode zerar, tá certo? Quem tem que zerar é o cosseno de φ, tá ok? Cosseno de φ igual a zero. Se o cosseno de φ igual a zero, o seno de φ varia 1 ou menos 1, aqui escolheu o seno 1, tá ok? Isso aqui eu tenho o próprio módulo de P, então se esse cara vale 1, esse cara vale 1 também. Ok? Então o seno de θ é 1, e esse cara vale 0, então o seno de θ é 0. Tá? Claro, eu poderia ter escolhido, se eu quisesse, menos 1 e menos 1. Tá? Não me impede de escolher mais. Então, aí pronto, é só você substituir quem é o R de P. Ele tinha escrito aqui a matriz completa, coisa que ele não fez da outra vez, mas aqui ele fez, ele só fez lá e só indicou o produto, mas aqui ele escreveu a matriz completa. O R de P, está aqui, ó. Ecola, é esse aqui. Ele usa lá o cosseno, o seno, de θ, de φ, que a gente acabou de estabelecer para escrever essa matriz R de P. E ela ganha essa cara que está aí. Tá? Então a gente já tem essa matriz R de P composta com aquele boost e me dá o L de P. Está lá, fazendo o produto com B de U, onde U a gente escolheu esse módulo de P sobre capa. Está aqui, ó, aquele boost original, onde esse Uzinho aqui era módulo de P sobre capa, para eu tirar a capa 0, 0 capa para módulo de P, 0, 0 módulo de P. Isso, para que aquele número tivesse alguma relação com o módulo do momento. Esse aqui é a matriz que a gente acabou de estabelecer, a rotação com aqueles θs e φs associados ao momento que realmente se apresenta no referencial original. Ou seja, eu quero chegar no momento genérico, eu quero chegar no momento genérico, mas eu estou falando de um problema específico, esse momento é esse aqui. No caso, o momento era PY. Ok?
Então, aí você faz esse produto, dá essa matriz que aparece aqui, que é o L de P, o Bush em questão agora é a relação entre os dois observadores, então agora aparece a relação entre os dois observadores, aí é o que você está acostumado, ok? A gente chama de gama barra, de modo que o PNI original, olha só tinha componente Y, não tem massa, então o componente 0 é próprio, é igual a PC, não é isso, para massa igual a 0, e C igual a 1. Aí você tira lá o lambda PNI, é só colocar o alguns com esse cara, você tem essa expressão, calcula o módulo do lambda P, quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse, quadrado, etc. Você acha essa expressão aqui. Depois, se você dividir por capa, dividir por capa aqui, a única coisa que serve para dividir por capa é para voltar no parâmetro